Olá, internauta! Seja bem-vindo ao Esporte.com desta segunda-feira e hoje, é claro, vamos falar de futebol. O Galo perdeu, o Cruzeiro empatou, né? O América perdeu. E aí, Rômulo, bom? Olá, Leandro. Tudo bem, pessoal? Fala aí dessa rodada aí dos mineiros, né? Não foi lá essas coisas, não. Galera tá meio de ressaca, viu, Rômulo? E até por isso eu já peço pra galera acordar aí e entrar... Ah, meu Deus, áudio aberto aqui. Pronto, fechei. E aí eu peço pra galera, por favor, comentar, mandar corações, mandar o joinha, porque aqui a gente vai falar mal de um monte de gente, inclusive, né, Romulo? Não tem muito o que falar, além de cornetar esses times aí, né? Vamos cornetar os times, mas não vou cornetar a arbitragem, porque eu acho que merece um pouquinho. Antes da gente falar de jogo, tá, gente? Porque eu quero separar muito bem hoje o programa. Vamos falar de futebol e vamos falar... Diminui aí, Diminui, pronto. Vamos falar bem de futebol, depois a gente vai falar da arbitragem. A arbitragem é o seguinte, teve... Ô, meu filho, tira esse trem aí, Pronto, desculpa. Ó, tá doidão. Pronto, voltou. Olha só, ontem, na partida entre Atlético e Botafogo, desligou não? Tem que desligar, Tá desligando aqui. Desculpa, gente. Desliga, velho. Tá desligando. Pronto. Desligou, pronto, ótimo. Deu um pau Finalmente. aqui, técnico aqui. Finalmente. Ontem, na partida entre Atlético e Botafogo, o segundo gol, aliás, o primeiro gol do gol do Botafogo, Bruno aos 4 Silva. minutos do jogo, o amiguinho dominou com a mão a bola. E o Bandeira viu. O auxiliar viu. Ele, inclusive, falou para o árbitro que viu. E o que o juiz fez? Continuou fazendo o quê? Bobagem. Manteve a situação do jeito que estava. Validou o gol do Atlético. Contra o Atlético. E aí desmoralizou o Atlético do jogo inteiro, né? O Atlético não ficou pensando, né? Realmente, situação complicada. Esse gol foi claramente uma bola na mão. O Bruno depois ele deu uma declaração no intervalo do jogo, falando que o futebol tá chato, que tudo é bola na mão, mão na bola. O pessoal tá reclamando muito. Mas foi um lance muito, muito claro, né? E a gente não entende por que a arbitragem não tem critério. Essa que é a grande questão. Tem lance em qualquer situação de jogo que é marcado esse tipo de lance e uma situação de gol que define uma partida, pode definir uma partida, o árbitro ele hesita, o Bandeira hesita em marcar. Então eu acho que a reclamação do Atlético ela faz sentido, mas eu não acho que é uma questão de repente, um complô. A arbitragem ela é fraca mesmo, ela é sem critério, ela é despreparada, é amadora. Isso acontece toda rodada, tem polêmica. Tem rodada que é pior, igual foi a situação do Flamengo e Fluminense no meio da semana. Tem um detalhe que existe, que aí tem que ser também colocado. Eu ia falar aqui do jogo do Palmeiras contra o Figueirense, que o Figueirense reclama absurdamente de uma jogada que marcaram pênalti em Gabriel Jesus, sendo que não foi nada, e realmente não foi. Mas o campeonato, gente, o campeonato é o seguinte, tudo que acontece faltando 10 rodadas para acabar, ele vai gritar. Ele amplia muito mais do que, por exemplo, o que acontece na primeira, segunda, terceira, quarta, enfim, no primeiro turno do campeonato. O Atlético já foi beneficiado pela arbitragem. Claro, o Cruzeiro foi beneficiado pela arbitragem. Foi prejudicado também. Só que acontece, em alguns momentos, parece que grita, né? A situação fica um pouco mais escandalosa. E aí você vai analisar, como você falou, há um complô? Na minha opinião, não. Os caras são ruins mesmo. Os caras são... tem que profissionalizar o futebol. Já cansou de falar aqui. A questão do videocheque. A gente está falando aqui do Mundial de Clubes que começa amanhã em Betim. Vai ter videocheque. Em rugby tem videocheque. Futebol americano tem videocheque. Por que no maldito do futebol não pode ter a porcaria do videocheque, sabe? É simples, velho. É simples. A arbitragem de vídeo é rápida. Não interfere. O jogo do Flamengo contra o Fluminense ficou 10 minutos parado. Você acha que se tivesse videocheque ia levar esse tempo todo para ser analisado o lance? Pelo amor de Deus, isso é ridículo. Seria muito mais organizado mesmo, né? Nem ter aquele tumulto, aquela pressão que os jogadores fazem em cima dos árbitros na hora da polêmica, na hora da dúvida. Realmente tinha que ser. E fica fácil para a gente analisar porque a gente tem o recurso da TV.
A gente consegue ver o lance várias vezes, tanto durante o jogo e depois. O jogo foi ontem, então até hoje, até esse momento, 24 horas após o gol, após o jogo, a gente pôde analisar muito de vários ângulos esse lance. Para a arbitragem é tudo muito rápido e fica realmente a dúvida. De repente o Bandeira viu e não teve tanta convicção. Então, realmente é bem difícil. Então, para mim, a solução é essa também. Ter o vídeo check, ter o recurso do vídeo para consultar e resolver na hora, e vai ser muito mais justo. A gente não entende por que o futebol insiste em andar para trás em detrimento dos outros esportes. Bom, falamos de arbitragem. Não vamos falar mais de arbitragem aqui. Vamos falar agora do jogo. Só respondendo o Miller Silva. Na sua opinião, o Galo foi prejudicado pela arbitragem? Sim. Ponto. Acabou. Tchau. Foi prejudicado pela arbitragem, mas foi prejudicado por si próprio também, né? A gente vai falar isso agora. Futebol agora, tá? Assunto agora é futebol. Eu quero que vocês comentem sobre futebol também. Até tem gente mandando uns recados aqui educados pra caramba, né? Então, enfim. Futebol. O Botafogo venceu o Atlético, mereceu vencer, 3-2, jogou muito mais que o Galo durante os 90 minutos. O primeiro tempo do Atlético foi horroroso, foi sofrível, para não dizer outra coisa. Eu não sei como o Carlos César é lateral desse time até hoje. É numa inversão de jogada do Camilo, velho. Pro Rodrigo Pimpão pegar de primeira, sabe? Não justifica, não justifica. O Vitor também tá lamentável como goleiro no gol. O Camilo não fez o gol porque ele não quis, né? Eu não sei o que aconteceu com o Camilo, acho que ele errou mesmo. Mas, gente, não tem condição. O Atlético tá mal escalado. Eu não entendo não colocar o Leandro Donizete no time. O Sidão, que é o nosso cinegrafista aqui, que tá lá dentro do estúdio agora, vive me xingando porque eu não falo do Leandro Donizete. O Leandro Donizete devia ser sim titular desse time. Júnior Urso tá mal. Rafael Carioca tá mal. Rafael Carioca, inclusive, eu não sei nem porque ele é convocado para a seleção brasileira. O que salva no Galo, de fato, é a dupla de atacantes, né? O Fred e o Robinho, que jogam muita bola, né, velho? Jogam muita bola. O Robinho, mais uma vez, ontem ele foi a principal peça desse time, né? Jogou muito, ele não foi tão eficiente porque não conseguiu fazer o time vencer, né? Mas ele articulou bem, incomodou muito a defesa do Botafogo. Para mim, foi a melhor peça, mas destoou outros jogadores. Como você mesmo disse, Rafael Carioca nervoso, fez uma falta absurda lá, que ele tomou um cartão, talvez até tenha ficado barato. O time como um todo, né? Os laterais, o Vitor tá falhando desde não sei quando. Desde 1819, né? O Vitor não é mais esse santo aí. Desde o dia 24 de julho de 2013, né? Pode ser mesmo, viu? O Vitor mas o Vitor não pode cornetar, né? A torcida do Galo gosta do Vitor, né? Trata ele como santo mesmo, né? Como santo. E aí esse é o problema, né? Porque ele tem falhado mesmo. O Vitor não faz a diferença no gol do Atlético mais. Insistentemente. A última partida boa do Vitor foi contra o Corinthians. Acabou. Pois então, realmente, a defesa do Atlético é um problema. Ontem até que esteve um pouco melhor com o Erasmo e o Leonardo Silva. O Leonardo Silva voltou a fazer aquilo que a torcida sempre gosta dele, a gente sempre vê. A torcida do Atlético, quando tem uma bola na área, o Leonardo Silva fala, principalmente quando está precisando de fazer o gol, já canta aquela jogada ali, já tem até uma mística em cima dele. E ontem ele conseguiu executar bem, fez o gol. Então, realmente, o Atlético jogou mal, primeiro tempo mal, tomou muita pressão no início do jogo, né? Então, não dá para falar que foi só culpa de arbitragem mesmo. O Atlético realmente veio oscilando. Casares entrou no segundo tempo pifiamente, né? A gente não entende. Cara, eu acho que ele tinha que ter justificado ontem, né? Devia ter entrado e comido a bola. Porque teve aquela situação extremamente estranha lá com o retorno dele para o Brasil. Falou que foi problema de vista e tal, mas por que não atende uma ligação, né? A gente não entende. Aí cria uma situação. Entra em campo e responde no campo, ele perdeu a oportunidade de fazer isso. Responde no WhatsApp, né? Pois hoje em dia não dá, né, gente? Eu não sei se isso é bom ou ruim, mas hoje em dia não dá pra falar que você ficou off, né? Uns comentários aqui, meu amigo. Bom, elogios. E o Leandro Torres fala que a defesa do Galo é fraquíssima fora, Leonardo Silva, de Carlos e companhia. Leandro Charazão, eu tenho uma mania não. Um conceito mesmo em relação a esse elenco do Atlético. Para mim é um elenco totalmente desequilibrado. É um elenco em que o Daniel Nepomuceno se preocupou em contratar só atacante. Então você tem 19 milhões de atacantes de alto nível, diga-se. Sim. Tanto que é um dos melhores ataques do Campeonato Brasileiro, tem 2 dos artilheiros do campeonato, etc. O problema é que essa defesa toma 2 gols por jogo, cara. Não adianta a gente ficar aqui falando que o Galo vai fazer gol, vai golear, não sei o que. Não vai, só por que não vai? Porque vai tomar gol. Não sei se você se lembra daquele jogo, acho que foi
próprio Botafogo, que ficou 5-3, Sim. né? Que pelada, cara. Que jogo foi aquele? Parecia handball, toda hora um ia lá e fazia gol. Sabe, ridículo. E a defesa do Galo tem que ficar esperta mesmo, velho. Porque eu vou te falar, viu? Leonardo Silva, já falei aqui, já tem que... a torcida do Galo tem que agradecer ele pelos serviços prestados, tem que fazer uma estátua lá na cidade do Galo, homenageando aquele gol que ele fez que salvou o Atlético contra o Olímpia. Mas, meu amigo, não dá. Tá todo mundo passando por cima do Leonardo Silva, que ontem, inclusive, fez um gol, mas zagueiro tem que fazer direito e defender. Primeira coisa. Depois defender. faz gol, meu filho. Tudo bem que tá certo que o Leonardo Silva ele ganha todas de cabeça, né? Mas no cruzamento o forte dele, ofensivo, mas né? uma bola esticada, ele não ganha de ninguém na corrida hoje. Não dá, o cara tem 37 anos, né? Então, realmente, pro ano que vem, tem que pensar essa defesa do Atlético mesmo. Não tem substituto, os reservas do Atlético, eles não correspondem. Tudo bem que tem jovens lá, né? O Gabriel é jovem, pode evoluir, mas ele não mantém o nível do Eraso quando ele entra. Leonardo Silva é titular absoluto, mas tem essa questão que a gente está dizendo. Ed Carlos, não dá para falar nada sobre Ed Carlos, né? Então, Não dá pra falar do aquele Ed Carlos. Ronaldo também, que ninguém sabia quem era e continua sem saber. Não, o Atlético conseguiu contratar o zagueiro da pior defesa da Libertadores. Vamos escolher um time ruim pra caramba, vai lá, escolhe um time ruim. Aí vamos pegar o pior defensor deles, que ainda tinha outro carinha lá que era melhor que ele. Vai lá, escolhe. Ronaldo, vem cá, do River Plate. E aí a gente... Isso não é planejamento, cara. Não é. Pra você ver, venderam o Gemerson e seguraram o Prato. Quem que faz mais falta, apesar do Prato ser craque, jogadorzaço e tal, mas o Atlético precisa mais de um Gemerson hoje. Eu acho que entre ele e o Prato, o Atlético está muito mais bem servido de ataque. Então... E aí o Guilherme Lopes lembram... Leonardo, a gente já tá falando de futebol, cara. E aí o Guilherme Lopes fala que se não tiver proteção da zaga, não vai melhorar nunca. É verdade. Né? Por isso eu tava defendendo a entrada do Leandro Donizete, que é um cara ali que pelo menos, né, tá fingindo que tá marcando alguém, né? Porque os outros isso nem estão fazendo. Que além da defesa ser o ponto fraco, os volantes estão em uma fase, né? O Júnior Urso não acerta um passe de 1 metro, verdade também. O Júnior Urso parece que ele chutou aquela bola, aquele de voleio contra a Ponte Preta, esqueceu também de jogar bola, né? Foi o último grande jogo do Atlético, inclusive, que não consegue jogar bem fora de casa. Isso é um problema. Porque quando você não consegue jogar bem fora de casa, você não consegue pontuar. E quando você não consegue pontuar, o Palmeiras vai ganhar, o Flamengo vai ganhar, todo mundo vai ganhar. E aí a distância vai aumentando, e aí a gente já sabe o que acontece. Tá? O Leonardo tá falando que os comentários seriam sobre futebol. Você tá falando dos amiguinhos aí de cima, né, Leonardo? É isso mesmo, gente. Aqui é futebol. Falar de política depois, tá bom? Vai ter vivo de política, a gente vai falar aqui de candidato, tá bom? Mas agora é futebol. O Paulo Henrique fala que qualquer time que imprime um bom ritmo ou um bom futebol nunca dependerá disso para aumentar o resultado. É mais ou menos, né? Existem algumas situações que você tá jogando bem, você tá amassando o time adversário, vem um juizão lá e te dá o pé, né, cara? Mas futebol é assim mesmo. É isso mesmo, Leonardo. Leonardo fala quem tá comentando aqui. Vocês pedem comentários de futebol, eu tô vendo com outras coisas. Mas tô acostumado, viu, velho? Não preocupa não. O Carioca e o Urso não jogam bem. A gente falou isso aqui também. E a situação do Atlético ficou crítica, né? Porque ficou 8 pontos do Palmeiras. Mesmo se ele fizer à frente do Palmeiras com relação ao confronto direto. Porque todo mundo falando desse confronto direto, né? Mas eu acho que na 33ª rodada o campeonato já acabou. Sendo bem sincero com a galera também. Porque vai chegar lá com 8 pontos, botar o Palmeiras pode imprimir a 11 nesse ganhar do Galo. E mesmo se o Galo ganhar, a distância está a 5. Também não adianta muito. Esse confronto direto ele já perdeu força por conta disso mesmo. Se continuar nessa toada, o Palmeiras está regulando demais. Então, se continuar nessa toada, vai chegar nesse jogo aí, se o campeonato não tiver decidido, vai ser um jogo que o Palmeiras pode queimar gordura. Então, qual que é o peso, entendeu? É mais ou menos como foi contra o Corinthians ano passado, que muito foi falado desse confronto direto com o Corinthians ano passado. A verdade é que o Atlético não fez frente aos líderes esse ano. Eu não vejo. Uma boa. Ele foi o que comeu pelas beiradas ali, mas realmente eu acho que nesse momento pense na Copa do Brasil. É mais próximo um título da Copa do Brasil hoje. O Atlético ele fez como o Grêmio vem fazendo ao longo desses últimos anos, né? Vem comendo ali, terceiro aqui, quarto ali, né? Vice-campeão ano. Mas na hora de chegar para ganhar, não tá ganhando. E para ser campeão brasileiro... Vitor, pera aí que eu vou ler seu comentário.
E para ganhar o Campeonato Brasileiro, você tem que fazer uma sequência de 7, 8 vitórias na reta final, velho. Senão você não ganha o campeonato também não. Porque é o que o Palmeiras vai fazer agora. O Palmeiras empatou pro Cruzeiro e saiu no lucro ainda porque empatou, porque o Cruzeiro jogou muito mais. Mas conseguiu um resultado importante. Ganhando do Figueirense fora de casa. Gente, se foi assaltado, roubado, isso não importa. Aconteceu a vitória. Tem 3 pontos computados lá pro Palmeiras. Então fica difícil, cara. O Vitor Hugo Soares Fonseca, meu amigo, perguntando. Vocês já falaram do Cruzeiro? Cabido aviso humano para treinar finalização. Tá bizarro. Vamos falar do Cruzeiro? Vamos lá. É difícil falar do Cruzeiro também, né, cara? Porque, meu Deus do céu, o Cruzeiro ontem jogou aqui no Mineirão, né? Resultado 0-0, né, pra variar. Jogando, não vou falar que jogou mal, mas também não jogou tão bem assim, igual a torcida tá falando. 0-0, um resultado muito preocupante, porque coloca o Cruzeiro de novo na briga para quê? Não cair. O Inter ganhou do Flamengo. E aí ficou a 2 pontos do Cruzeiro. Se o São Paulo joga daqui a pouco contra o Fluminense ganha, passa o Cruzeiro. É mais um para baixo. Então, o Cruzeiro está na 12ª posição, mas pode terminar em 13ª essa rodada, só que está todo mundo muito perto. Quanto ao Ábila, é inacreditável, né? Você não pode errar o gol que ele errou. Não pode errar o gol que ele errou, não pode errar o pênalti que ele errou, né? Não pode. A bola chegou nele, amigo, ele só faz isso. O Ábila é jogador de última bola. É a última bola mesmo, ele não pode dar 2 toques com a bola, ele tem que dar um só, que é pro gol. E ele erra ainda e fica difícil, né, Ron? Dá pra entender, né, como que o jogador ele oscila tanto num espaço tão curto de tempo. Ele chegou arrebentando, né, fazendo muitos gols, tinha 10 jogos, 8 gols, uma média impressionante. E agora o cara não consegue acertar, aquele pênalti bizarro que ele cobrou ontem. Não dá para entender o que acontece com o jogador. A gente vê que ele é um jogador que tem um espírito de liderança, que fala com a imprensa, que joga para a torcida e joga tal. para a torcida demais, é um jogador de personalidade. Um amigão que, né, cutuca, né? Um cara simpático. Né? Ele é carismático. Não, Então, mas no jogo, você vê, ele se movimenta, tá presente, muita bola, muitas chances sempre. É muito diferente daquele Cruzeiro de antes dele chegar, da época do Paulo Bento, que era um time que você via que não tinha a menor confiança. O time parte para cima, chuta de fora da área. Ontem teve muitos lances de tentativa de gol da entrada da área, fora da área, Henrique chegando para bater, Rafinha e Robinho tão bem também. Então tem chance, o cara está sendo servido e não faz. Aí tem a oportunidade um jogo como esse ontem, com tantas chances, o time amassando, mas a Chapecoense cumprindo uma função tática defensiva muito boa, muito eficiente. Como ele nunca jogou na vida. Pois é, a Chapecoense foi um time eficiente ontem, conseguiu segurar. Aí tem uma oportunidade de um pênalti, o cara faz aquilo, aí não dá. Realmente não dá. Então, é de chorar, né? Tá devendo demais mesmo, né? Acho que é esse que é o problema. O jogador chegou aí no primeiro mês dele, já foi enaltecido demais, já foi cogitado na seleção, que brigaria por uma vaga na seleção argentina com prato. Aí encheram demais a bola do cara, agora tá aí, né? Como é que faz? Como é que faz? Ainda eu teria entrevistado ele depois do jogo, mas eu sei que ele não quis falar. Perguntado, e aí, Prato? Não, opa, voltando. E aí, Ábila? Você tem que dar explicação, né, meu amigo? Tem que dar. Tem que dar, né? Você ganha pra isso. Você ganha pra jogar a última bola no gol. Você não faz isso bem, meu amigo, tá difícil. A gente não tá cornetando o Ábila aqui, não, tá? A questão é que ele realmente ontem não pode. Né? Ontem principalmente e outros jogos também, né? Que pênalti também, meu amigo. Que pênalti foi aquele? O cara fecha o olho e chuta. Vamos chutar pro gol? Fecha o olho, chuta no meio do gol. E chuta baixo ainda. Ele acertou o goleiro, né? Sabe aqueles joguinhos de parque que a gente tenta derrubar? A paradinha pra ganhar ponto, pra ganhar brinde, parece isso, cara, acertou o goleiro. O goleiro caiu pro canto, tava deslocado já tinha escolhido o canto, ele bateu tão mal que ele conseguiu acertar o pé do goleiro. Não dá, a gente vê potencial, o Ábila é um jogador que tem potencial, ele é artilheiro, tem faro de gol, finaliza bem, mas tá numa fase ruim, tem que justificar, não dá pra ficar indo diante das câmeras, ficar falando que a camisa pesa, que ele sabe que o medo que o Cruzeiro coloca, fala esse papo que ele adotou aí. A camisa joga, né? E aí na hora que vai jogar, ele mesmo joga, tá deixando só a camisa jogar e ele não, então... Tem que dar uma explicação sim, viu? O João Paulo Ponciano fala que não achei o pênalti que o Ábila errou bizarro, o cara bateu muito forte no próximo ao meio do gol e o goleiro da Chape pulou pra um canto e deu sorte da bola pegar na perna dele. Não achei pênalti. Eu achei, sabe por que eu achei? Porque quando você bate no meio do gol, você não pode bater baixo. Baixa, velho. O goleiro tá aqui, ó. Você tá aqui, né?
Você faça aqui, velho. Você fica lá com o pezinho na mão, sabe? Não tem jeito, você tem que chutar alta. Se você chutar alta no meio do gol, o goleiro não vai pegar. Não vai alcançar. Não vai alcançar. Por que que ele não vai alcançar? Porque a perna dele não vai estar lá. E se ele pulou pro canto, a perna dele não vai ficar lá. Ele não consegue colocar a perna na cabeça, cara. Errou, vacilou. Mas enfim. E se ele tivesse acertado o pênalti, seria um pênalti. Ah, não acho. Pênalti bem batido é o que entra, gente. Não tem dessa, não. Bateu, a bola entrou, é gol. Acabou. Perguntas. Tem pergunta de Atlético aqui, daqui a pouco eu respondo, tá? Ah, tem um amiguinho aqui que me zoou aqui, ó. O Probit. Sofrer, vocês viram o jogo? Porque eu escrevi a chamada pro Facebook, né? Eu coloquei Cruzeiro sofre novamente no Mineirão. Mas sofreu, né, cara? Se não ganhou, sofreu. Tá chorando até agora. Só tá chorando até agora, lamentando até agora o resultado. Talvez é mais sofrido ainda, né? Porque teve o dobro, quase o dobro de chances que a Chapecoense. Foram 13 finalizações contra 7, 6 chances claras e conseguiu sair do Mineirão no 0-0. É sofrido, é frustrante pro time, é frustrante pro torcedor que estava lá no campo. Isso. Sofreu sim, tá sofrendo até agora. Até porque a situação do Cruzeiro não se define, né? Por conta de um resultado como esse, como já aconteceu em outros jogos, o Cruzeiro fica aí arrastando esse risco de rebaixamento. E isso aí, pelo visto, vai durar até o fim do campeonato. Se não é sofrimento. A vantagem é que a média tá boa, né? Você tá conseguindo aí manter aí 2, 3, 4 pontos da zona de rebaixamento e continuar até o final, ok, né? Legal. Agora, é uma vergonha, né? Esse time tá assim, né? É uma vergonha. Principalmente depois que chegaram esses reforços aí, você vê a escalação do Cruzeiro, não é um time pra... A gente não tem, porque o time, ele melhorou, ele teve uma evolução, já tá aí 4 jogos sem tomar gol, tem nomes de jogadores experientes, que era o que faltava, para chamar responsabilidade e tal, e mesmo tendo alguma melhora, não consegue vencer, aí joga fora de casa, vence. O Cruzeiro é um time muito imprevisível mesmo. O Jefert Ramatiz fala que o Mano já fez mais pontos que o Paulo Bento, ainda faltando 7 rodadas. Ô, Jefert, sim, mas a questão é o seguinte. Paulo Bento, eu já falei isso aqui algumas vezes. Paulo Bento não tinha Ábila, não tinha Rafael Sobis. Eu tô cornetando o Ábila, mas lembrando que o Ábila já meteu 10 gols nesse campeonato, né? 9, né? Então, né, é um camarada que mete gol, né? Ele é, sem dúvida. Então, não dá. Agora, o Mano, vamos cornetar o Mano? Eu quero cornetar o Mano hoje. Porque o Mano é bom de cornetar. Porque eu não entendi nada do que ele fez ontem. Ou eu não entendo nada de futebol, ou a torcida concorda comigo. Por quê? Primeiro, o Arrascaeta no banco, né? Não entra. Por que, né? O Arrascaeta no banco? É a primeira pergunta. A segunda pergunta. Por que tirar o Sobis? Parte física, né? Só pode. Só pode ser. Só pode, né? Porque ele era o melhor do time. E aí, quando você tira o Sobis, você coloca o William. Para quê? Eu não entendo essa insistência do Mano com o William também, né? Aí quando você tira o Rafinha, quem que ele coloca? O Alisson. Gente, o que o Alisson fez do Cruzeiro até hoje? Por que esse... sabe aquele foguete molhado? Que vai estourar. Gente, o Alisson tem uma jogada. Ele joga no lado esquerdo, lado de ponta esquerda, às vezes ele vai pro lado direito. Mas sabe aquela jogada do Robin? Que ele chama pra dentro para tentar cruzar na área, ele só faz isso. Ontem foram umas 10 tentativas fazendo a mesma coisa. E aí esquece que o Ábila é um atacante de 1,70 m e poucos e que o William é um atacante que quase 1,70 m não tem. E fica mandando bola na área. Não, sinceramente, eu não entendi o Mano Menezes ontem. Não sei o que você acha. Com a Arrascaeta no banco, ele ficar insistindo. E outra coisa que você não citou também que eu não entendi o time tá jogando em casa, precisando de vencer. Ele tirou o Henrique, colocou o Cabral. E assim, eu falo especificamente porque o Cabral não tá jogando nada. O Cabral. Então, assim, o Cabral não tá jogando nada e é outro cara também. Todo técnico tem umas peças ali que são os homens de confiança nele. Aí o William e o Cabral são os homens do Mano, né? A gente não entende porque quando tiram o Sobis, se é uma questão de cansaço, e o próprio Mano Menezes já falou que o Arrascaeta não é meio de campo, e eu até concordo que eu acho que ele rende mais quando ele joga mais avançado, coloca o Arrascaeta para fazer aquela função. Joga ele de segundo atacante. Pronto, é onde o cara rende. E aí ele não coloca, não sei por quê, deve ter alguma questão. Eu não sei se ele voltou da seleção uruguaia com alguma dor, porque ele não jogou mais, né? Então, realmente, as mexidas ontem do Mano não dá, né? O Vitor pergunta aqui, por que o William?
Por que o William? Ninguém sabe. Por que o William? O que o William fez? O William não vai fazer Não, o que gol que o esse William ano, fez na gente. temporada? O que ele vem... Ano passado não dá pra falar, né? Quando o Mano chegou, ele desembolou fazer gols aí e Mas tal, não é possível. o William era banco no Cruzeiro, naquele Cruzeiro de 2013, 2014. Ele sempre foi esse jogador aí coadjuvante e ele tem uma moral que não se justifica. Eu não sei dizer por que o William. A gente não vê ele com um tipo de recurso que ele vai entrar no jogo e mudar a história do jogo. Não, A gente não entende. E aí o Cruzeiro e o Atlético têm desafios importantes no meio de semana, né? O Atlético joga lá no Alfredo Jaconi contra a equipe do Juventude, precisando... o Atlético pode até empatar, né? Perdeu de 1-0. E Leandro Donizete... Leandro Donizete não joga, porque ele foi expulso, né? Contra o Ju... O Ju. O pessoal chama de Ju. O Ju, no Mineirão. 1-0. O Atlético, então, empate é dele, né? E o resultado, qualquer vitória simples marcando o gol, é do Galo. No caso do Cruzeiro, enfrenta o Corinthians. Esse Corinthians aí, Lero que tá jogando essa bolinha pequenininha aí, contratou o Oswaldo Oliveira agora. É um desafio importante, porque vai definir a temporada. É o que define a temporada do Cruzeiro. Porque eu acho que o Cruzeiro não cai, né? Não sei se você acha isso também, acho que não cai. Acho que vai sofrer, mas não cai. Mas vai sofrer, mas é aquilo. Alguém vai sofrer mais que ele. Tem Vitória, tem Sport aí, né? Eu acho que só faltam 2 vagas aí, mais ou menos. Talvez uma só. O Paulo Santa Henrique, Cruz e América já foi. O Paulo Henrique tá falando que não concorda de cornetar o Mano. Gente, o treinador é a pessoa mais sensata para escalar o time. Se ele não escalou o que vocês estão sugerindo é porque não estava bem nos treinamentos. Concordo com você. Mas aí a gente não acompanha todos os treinos porque alguns treinos são fechados. E aí vai lá e coloca o Cabral. É claro que o treinador tem a convicção dele. Sabe o que Cabral me lembra? Sabe aquele cara da sua pelada que fica ali, tá jogando futebol society ali, suave e tal? Sabe aquele cara que só fica ali no meio campo, só pegando a bola e tocando de lado? Esse é o Cabral, cara. O Cabral não dá dois passos com a bola. Se ele precisar dar uma dinâmica pro jogo, ele não dá. Então é difícil. Difícil demais. E aí o Cruzeiro precisa ganhar do Corinthians, né? O primeiro resultado foi 2-1. 1-0 é Cruzeiro, 2-1 é pênalti, 3-2 é Corinthians. Então o Cruzeiro precisa ganhar de 2 gols ou ganhar de 1-0. Tem uma vantagem. A defesa do Cruzeiro melhorou pra caramba. O time há 4 jogos não toma gol. Isso é bom. Mas, em compensação, precisa fazer gols. E tem 2 jogos seguidos também não faz gol. Então, né? Difícil, né? Não... A gente não sabe como realmente imprevisível essa situação do Cruzeiro, né? Tem que treinar a finalização mesmo, acho que deve ser o grande foco do trabalho do Cruzeiro até quarta-feira, porque precisa fazer gol, e isso aí é um ponto mesmo, acho que até de uma questão de confiança para o time, que já vem numa sequência sem sofrer gols. E o Corinthians não é um time que vai vir aqui, ele vai vir para segurar o resultado, eu imagino. Jogar de contra-ataque, do jeito que o Corinthians gosta. Vai tentar jogar no erro, encaixar um contra-ataque, uma bola parada. O time do Corinthians não bota medo em ninguém, é um time que está numa situação conturbada aí, com 300 trocas de técnico. Eu acho o elenco do Corinthians extremamente limitado, não tem ninguém lá que bota medo demais no adversário, a defesa está segura, tá um pouco melhor. Então, a questão mesmo é encaixar essa pressão que o Cruzeiro tem feito nos jogos. Eu até entendo um pouco o Arrascaeta ter ido para o banco, porque o Rafinha e o Robinho realmente estão bem. O Rafinha ontem foi um dos melhores em campo. Para mim foi melhor. Você disse que foi o Sobis, eu acho que o Rafinha jogou bem ontem. Então, assim, meio que se justifica. Mas aí precisa encaixar melhor essa última bola e fazer esse gol. E tentar, de repente, até fazer mais de um mesmo, para não passar sufoco demais, porque tem um detalhe, que o jogo é no Mineirão, né? Então, o Cruzeiro no Mineirão esse ano tá demais, né? Então, a gente não vê nem mais como um ponto forte. E a diretoria não colabora para encher o Mineirão também, né? Porque aí muda, de repente, você tá lá colocando 30, 35, 40 mil torcedores no Mineirão. Aí, de repente, vamos mudar a estratégia? Eu não sei quem decide isso lá, né? Vamos mudar a estratégia de venda de ingressos? Vamos piorar? É porque assim, a diretoria também, vou te falar, viu? Você vê que o time está melhorando, você vê que o time talvez perde um pouco a possibilidade daquilo que está acontecendo. No caso, o rebaixamento. Vamos voltar, né? Acha que resolveu. Vamos lá, né? Não pode, né, gente? Não pode, né, a diretoria do Cruzeiro.
O Leonardo Moraes falou que tem que ter um time bem ofensivo contra o Corinthians. Tem como pôr o Rafinha, Robinho e Arrascaeta juntos? É difícil, hein? É uma combinação difícil, né? Porque você teria que tirar o Sobs desse time aí. Então você recua o Robinho, né? E eu não tiro o Sobs. Mas aí você fica com um volante de ofício, né? Pois e aí não dá também, né? Eu acho que expõe demais o time, não é ideal, não. E vamos falar, não precisa se expor contra o Corinthians. É jogo de paciência. E sem contar lembra, só te cortando um pouquinho, Romulo, você lembra aquele jogo do Cruzeiro contra o São Paulo? 1-0, Libertadores, pênalti. Mesma coisa, é jogo de paciência. O que você fala? Eu acho muito importante o Cruzeiro ter uma opção, ou mais, ou qualquer time, né? De uma opção que muda uma história do jogo no banco. Então, você não precisa pegar todas as melhores peças e querer que sejam titulares, porque às vezes você monta uma formação que não vai encaixar, então não adianta ser todo... O Atlético passou por isso, tentou jogar Fred e Prato não estava dando certo. Prato foi para o banco. Então, é meio isso aí. De repente, você ter ou a Arrascaeta, ou um Rafinha no banco, para entrar no segundo tempo, um jogador igual o Sobs, ele tem cansado sempre, né? Tá jogando bem, mas ele cansa, aí pede para ser substituído. Mas eu acho que até faz sentido. Ele ficou meio bolado com o Mano ontem. Não queria sair, mas o jogador tem muito disso, né? Bolado. Mas eu já vi jogos que realmente o cara cansou, porque o Rafinha sai extenuado do campo. Então, numa situação dessa, do jogador tá cansado, precisa fazer uma mudança, você tem um jogador de qualidade em banco. Não dá para ficar contando com o Alisson, com o Elber. Com todo respeito aos meninos, mas não dá. Entendeu? Não dá para esses caras serem os jogadores que vão entrar para mudar a história do jogo. Tem vezes que acontece, no clássico mesmo funcionou quando os dois entraram. Mas nem sempre vai ser assim, eu acho que a maioria das vezes não vai. Então é importante ter um jogador desse nível aí para ser uma opção mesmo. O Cruzeiro de 2013, 2014 era um time de 12 jogadores também, então... Ou até mais, né? Então, até mais. Eu acho melhor do que você querer colocar as melhores peças todas de uma vez e bagunçar o esquema. Eu sim. Tem uma pergunta aqui. Ixi, agora eu tenho que achar essa pergunta. Quer dizer, eu sei a pergunta, mas não sei quem fez. O Jefferti. O Sobs tem como jogar como atacante? No lugar do Ábila, por exemplo? Ele é um jogador de ataque. Acho que é uma opção, mas não é o ideal. Numa situação de necessidade, eu prefiro ele ser o homem de frente do que o William. Né? Me coloca lá. Porque é o que acontece. Quando o Ábila ele tá suspenso, sai, quem é o camisa 9 do Cruzeiro é o William. Eu gosto do William. Assistindo o jogo. De camarote, né? Uma coisa assim. Tô brincando, gente. Não é isso não. O William é um grande jogador, mas não vive um momento legal. O Sidão se levantou ali, galera, pra falar assim, acabou. Então é isso, valeu, é nóis. Obrigado, Leandro. Isso aí, né? Vamos acompanhar essa rodada de quarta-feira aí da Copa do Brasil. Vamos ver se os dois times passam, né? O Atlético tá com a vida encaminhada, o adversário é bem inferior, né? O Atlético vive um grande momento, é um dos principais clubes, os principais times do Brasil, dentro de campo também, né? Então, a situação do Cruzeiro que como você falou, vai definir o restante da temporada e a gente não sabe como é que vai ser. Porque querendo ou não, do outro lado tem um Corinthians, né? Que tem uma vantagem. Então isso não pode ser desconsiderado. Agora o Atlético, acho que está com a vida encaminhada. E se continuar assim, eu acho que o Atlético avançando pode começar a pensar mais em um título de Copa do Brasil mesmo. É verdade. Então é isso, começou a palhaçadinha aqui, viu, gente? 6-1, 9-2, gol do Racha. Gente, palhaçadinha, tá bom? Então é isso, amanhã eu não vou estar aqui, porque amanhã eu vou estar em Betim fazendo a cobertura do Mundial de Clubes, então alguém vai estar aqui no meu lugar aqui não, né, provavelmente pelo celular, para fazer um girão esportivo aí com vocês, ok? Um grande abraço, galera, e até a próxima, tchau!